Olá, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente volta e meia toca nele aí em outros vídeos, que é a reserva folicular ovariana, a reserva de óvulos das meninas, das mulheres. Mas hoje vamos gravar um vídeo falando só especificamente sobre a reserva folicular e como que as mulheres perdem os seus gametas ao longo da vida. Entre tantas diferenças entre homens e mulheres, as mulheres produzem seus gametas, as meninas produzem seus gametas em apenas um momento de vida, que é quando elas estão lá na barriga de suas mães, aproximadamente até na metade da sua gravidez, lá pelas 20 semanas, é quando se dá a maior produção, o pico de produção de células, de gametas, chegando a ter produzido em torno de 6 a 7 milhões, lembrando que esses números são estatisticamente são médias, né? Algumas meninas vão produzir um pouco mais, um pouco menos, mas em termos de média, em torno de 6 a 7 milhões. Esses gametas ficam ali armazenados sob uma forma de folículos primordiais, que são unidades compostas por um óvulo, rodeado por uma camada única de células, que são células chamadas células da granulosa. E eles ficam ali armazenados ao longo da vida dessa menina, sendo utilizados aos poucos no mês a mês. Mas nota só que entre esse momento da metade da sua gravidez, quando tem esse pico de produção, até o seu nascimento, ou seja, em muito pouco tempo, né, metade de uma gravidez, esse número passa de 6 a 7 milhões para alguma coisa em torno de 1 a 2 milhões. Né? Os trabalhos podem variar um pouquinho, os autores podem variar um pouquinho, mas em termos aproximados são esses os números que a gente tem e que mostram assim, uma redução muito drástica em tão pouco tempo. Dali, do nascimento, quando ela tem 1 a 2 milhões, até o momento da sua primeira menstruação, lá pelos 12 anos de média, esse número já caiu para 300 a 400 mil, né? Digamos assim, folículos primordiais. Né? Se a gente fosse fazer um cálculo matemático, considerando todos os meses da vida dessa menina durante o seu período reprodutivo, durante a sua vida reprodutiva, a gente ia chegar a uma conta matemática muito fácil, muito rápida, e a gente iria concluir que essa quantidade de 300 a 400 mil seria muito mais do que suficiente para durar até muito mais. E por que as coisas não são assim? Em cada mês, um folículo apenas desse chega ao ponto de se tornar dominante, pré-ovulatório e liberar um óvulo, ou seja, ovular. Mas a menina, a mulher, não perde seus gametas apenas dessa maneira. Para cada mês, além desse folículo que cresceu e ovulou, se estima que outras dezenas ou centenas, na verdade centenas, de outros folículos também se percam também no mês a mês. Como é que isso acontece? As meninas, eu já falei num vídeo aí para trás, as mulheres têm, de modo geral, mais de um momento durante o seu ciclo menstrual, durante o seu período, a cada mês, mais de um momento de surgimento de ondas de crescimento, de surgimento de folículos antrais. O que é isso? Aqueles folículos primordiais que estão lá armazenados ao longo da vida, em cada mês os ovários liberam um grupo desses folículos primordiais, de modo que eles passam por fases de crescimento iniciais, chegando ali numa fase de folículos que a gente chama de folículos pré-antrais, folículos antrais. São pequenos folículos, mas que eu brinco com as minhas pacientes assim, aqueles folículos primordiais estavam adormecidos e ficam lá durante muito tempo. A partir do momento que eles meio que acordam e passam por essas fases iniciais de crescimento, chegando até uma fase de folículos antrais, esses folículos passam a ter um período de vida curto mesmo, podendo chegar até mais de 2, 3 meses, mas eles vão se perder. Então é assim que as mulheres, as meninas,
perdem essa quantidade grande de folículos que elas têm nos seus ovários. De modo que se estima que para cada folículo que chega a crescer e ovular, se estima que as mulheres percam também todo mês centenas de outros folículos antrais. E é assim que ela vai perdendo a sua reserva. E se a gente for fazer um cálculo matemático muito rápido e fácil, a gente vê que se encaixa direitinho e justifica essa perda de 300 a 400 mil ao longo da vida reprodutiva das mulheres. É assim que acontece. Dali para frente, da primeira menstruação, que é a menarca para frente, a velocidade de perda desses folículos se dá de uma maneira lenta, gradual. Se acredita que após os 37 anos essa curva de perda se intensifica e as meninas percam as mulheres percam os seus folículos de uma maneira um pouco mais rápida. E também, além disso, existe um outro fenômeno que começa a acontecer em torno dos 35 anos de idade para frente, que mostra que a qualidade dos óvulos restantes, o percentual de óvulos de má qualidade, ou seja, que geram mais frequentemente embriões com algum tipo de alteração, com algum tipo de adeuploidia, essa quantidade vai se aumentando, esse percentual vai se aumentando. Então, o que a gente tem para falar sobre isso é que a velocidade de perda dos folículos primordiais das meninas acontece dessa maneira. Pontos importantes: a sua produção, o seu pico de produção, a quantidade no nascimento, a quantidade na primeira menstruação e a sua perda ao longo de toda a sua vida. Acrescentando-se a isso a questão da qualidade, que começa a ficar mais prejudicada após os 35 anos de idade. E todo esse raciocínio, a partir de todo esse raciocínio, a gente chega então com algumas informações. Então a gente entende muito bem o porquê de a gente dizer que, por exemplo, que a melhor idade de congelamento de óvulos é antes de 35 anos. Por quê? Porque, em média, a gente vai ter mais óvulos de boa qualidade abaixo dessa idade. Agora, passou de 35, a gente não pode congelar? Não, pode. É uma curva evolutiva. Se uma mulher hoje não pensa, por exemplo, em ter filhos, ela quer ter filhos, mas não pensa em ter filhos, mesmo que ela já tenha, mas ela quer ter mais no futuro, ou ainda que ela não saiba, ela que quer ter, mas ela tem esse horizonte, essa perspectiva, e se agora não é o momento, e ela tem mais de 35 anos, é muito indicado, é muito prudente se pensar em congelar os seus ovos para uso futuro. Mas voltando aqui ao nosso papo da reserva folicular. Então é assim que as meninas vão perdendo de modo geral, as mulheres, até que lá no finalzinho da sua vida reprodutiva, essa reserva está tão baixa que ela começa a se preparar, o seu organismo começa a se preparar para que ela entre, então, naquele período da menopausa. Então, a vida reprodutiva das meninas, das mulheres, se dá dessa maneira. Tá? Um ponto importante também, e que a gente, não raro, toca por aqui, é que existem maneiras de se estimar a reserva dos óvulos dessas mulheres, das mulheres. Então, hoje em dia, os dois pontos principais de maior acurácia, de maior assertividade para se determinar a reserva folicular são dois. Um deles é a avaliação de um hormônio chamado hormônio antimileriano, através de uma aferição sanguínea, né? E o outro é um examezinho de ultrassom transvaginal, chamado ultrassonografia transvaginal para contagem de folículos antrais. É através da análise da comparação desses dois elementos, que são uma dosagem laboratorial de um hormônio e o outro, um ultrassom transvaginal, a gente consegue fazer uma boa e adequada estimativa da reserva de óvulos dessa paciente, para que consigamos então fazer um bom aconselhamento sobre o seu futuro reprodutivo. Então, o papo de hoje foi basicamente esse. Eu espero que tenham gostado.
e a gente volta aqui ainda para falar um pouquinho mais sobre outros assuntos, e esse também. Esse é um assunto que permeia, está sempre presente quando a gente pensa em outras derivações, em outros pontos, em outros assuntos envolvendo essa questão da reprodução das mulheres. Tá bom? Então espero que tenham gostado e a gente volta semana que vem.